Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar sobre caminhos da língua, diálogo entre as personagens, na página 54 do nosso livro aí, ok? Pois bem, vamos reler esta fala do texto, A Aula das Fadas, e observe o verbo em destaque. Vamos começar a aula, minhas filhas, disse a fada da fonte. Qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase? Então, o verbo que nós poderíamos manter aí é o verbo falou. Então, para manter o mesmo sentido da frase, nós poderíamos substituir esse verbo aí, que está em destaque, né? Disse, pelo verbo falou, né? Vamos começar a aula, minhas filhas. Falou a fada da fonte. Então, nós poderíamos trocar disse por falou, tá? Na questão número 2, só lembrando vocês aqui, então, que nós estamos falando aqui sobre verbo, né? Nessa sessão aí, vocês terão contato com um discurso direto em uma estrutura narrativa. Então, para isso aí, farão atividades com verbos de enunciação que introduz aí ou indicam a fala das personagens com sinais de pontuação, como dois pontos e travessão. Então, que nós vamos estar utilizando aí, além dos verbos, né? Nós vamos também utilizar aí travessão, dois pontos, alguns sinais de pontuações, tá certo? Na questão número 2 aí, os trechos a seguir foram extraídos do livro Soprim, O Segredo do Bosque Encantado. Complete-os com os verbos do quadro abaixo, que melhor indique as situações dadas. Então, nós temos aí alguns verbos. Os verbos recomendava, aplaudiram, gritaram e perguntou. Então, nós temos aí, então, a primeira frase. Que bom, adoro voo pluma. Travessão, né? Aplaudiram as fadinhas. Então, aqui nós vamos utilizar aqui o verbo aplaudiram, né? Então, o verbo do quadro aqui acima que mais representa essa frase, que completa essa frase aqui, é o verbo, então, aplaudiram, né? Na letra B, cuidado com a aterrissagem, hein? Recomendava. Depois, na letra C, Saltito caiu na lagoa. Travessão. Gritaram as irmãs. Então, aqui nós vamos colocar o verbo gritavam. Vocês façam a correção. O verbo gritaram. E na letra D, para que fingir que é mágico? Perguntou a fada da fonte. Então, o verbo que nós vamos colocar aqui, então, que vai corresponder, então, a esse diálogo aqui, é o verbo perguntou. Então, veja bem, dentre os verbos que nós temos aqui nesse retângulo, nesse quadro aqui, os que correspondem às letras A, aplaudiram, a letra B, recomendava, e a letra C, gritaram, e a letra D, perguntou, certo? Na questão número 3, os verbos que você usou na atividade anterior são exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala das personagens. Então, ó, os verbos que você usou na narrativa anterior são exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala das personagens. Então, quando o narrador vai explicar que alguém vai falar, né, que alguém vai narrar alguma coisa, aí utilizamos os verbos, né? Esses verbos têm o mesmo sentido? Não, esses verbos não têm o mesmo sentido. Ó, esse verbo aqui é aplaudiram, recomendava, gritaram, perguntou, né? Mas tudo indica aí a fala
de alguma das personagens aí do texto. Na letra B, suponha que na atividade 2, em vez dos verbos usados pelo narrador, aparecer sempre o verbo disse ou disseram. A seguir, experimente ler as frases dessa maneira. Então, lendo a frase dessa maneira, nós temos aqui embaixo, ou melhor, aqui em cima, né? Na página 55 do nosso livro. Nós temos aqui no quadro, como ficaria, ó. Trocando os verbos do item 2 anterior, como ficaria a leitura daquele texto lá então, ó. Que bom, adoro o voo pluma, disseram as fadinhas. Cuidado com a aterrissagem, hein? Disse. Saltito caiu na lagoa, disseram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Disse a fada da fonte. Então, usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhes a respeito de como as fadas se comportavam? Dê exemplo que comprove sua resposta. Bom, se a gente trocasse esses verbos aqui, disseram e disse, pelos verbos anteriores aqui, ó, né? Aplaudiram, recomendavam, gritaram, perguntaram, a gente não ia ter o sentido do que estava acontecendo com as personagens aí, com as fadinhas, né? Qual era a reação que elas tinham. Então, por isso aqui, trocamos o verbo disseram por exemplo, aplaudiram, né? Aplaudiram as fadinhas. Depois, cuidado com a aterrissagem, hein? Em vez de diz, colocamos aqui, recomendava. Saltito caiu na lagoa. Em vez de disseram, colocamos aí, gritaram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Disse a fada da fonte. Em vez de disse, colocamos e gritaram. Aliás, perguntou a fada da fonte. Então, veja bem, aí mostra a ação que essas outras personagens fizeram. Então, percebe-se aí que a mudança do verbo pode indicar aí, né, a situação, a ação de cada uma das personagens aí. Bom, no primeiro trecho, como disse para vocês aqui, né, o leitor não saberia, por exemplo, que as fadas então aplaudiram enquanto falavam. No segundo, perderia uma ênfase na recomendação. No terceiro, perderia a sensação de agitação das fadinhas que gritava no quarto. Não havia ênfase na pergunta. Então, por isso, a troca desses verbos disseram e disse pelos outros verbos que nós fizemos lá no item 2, tá bom? Na questão número 4, releia o trecho a seguir. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma? Disse ela. Que bom! Adoro o voo pluma! Aplaudiram as fadinhas. Então, qual é o sinal de pontuação usado antes da fala de cada personagem e que também separa essa fala da voz do narrador? Então, o sinal de pontuação que é utilizado antes, né, da fala de cada personagem e também separa a fala da voz do narrador, é chamado de travessão. Então, olha aqui, ó, tem esse sinal de pontuação aqui, esse sinal de pontuação, ó. Esse risquinho preto aqui é chamado de travessão. Ele sempre é antes da fala do narrador ou quando alguém, para separar aí a fala do narrador e das personagens, tá? Na letra B, circule os travessões do trecho acima. Então, nós vamos circular, vocês circulem aí no livro de vocês os travessões no texto acima. Então, nós temos um aqui, 2, 3, 4. 4 travessões aí nesse trecho, nessa fala aí, tá? Depois, na letra C, pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque.
em que o narrador usa o verbo passou para anunciar uma fala de personagem, né? Então, vocês vão pintar, né, o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque, tá certo? Então, vamos lá. Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem em um texto, usa-se 2 pontos no final do trecho, observe. Então, vocês têm aqui, narrador anunciando a fala, que vem logo a seguir. Os 2 pontos são usados quando o narrador anuncia que a personagem vai falar. Então, vamos lá. Ó, aqui nessa frase aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, a fada deu gritos de alegria. Então, deu gritos de alegria é o narrador anunciando a fala, que vem logo a seguir, né? A fada deu gritos de alegria. Então, ele anunciou e aqui nós temos a fala, então. 2 pontos, aqui, ó, os 2 pontos é para indicar que quando o narrador anuncia, que a personagem vai falar. E o que a personagem vai falar? Que beleza, eu ainda estou aprendendo a voar com mamãe. E é tão difícil, se arranjar um boné, vai ser muito fácil. Bom, observando aqui também que antes da fala da personagem, que foi anunciada pelo narrador, usamos um travessão, ó, certo? Usa-se um travessão e aí o travessão aparece antes da fala da personagem para separar a fala dessa personagem da voz do narrador, certo? Então, nós temos aí então nessa página aí a atividade falando sobre aí o discurso direto, né, em um texto narrativo, tá certo? Vocês então façam a correção dessas atividades que eu propus para vocês aí e voltamos depois com mais informações sobre a nossa língua portuguesa, ok? Um abraço para vocês aí e muito obrigado.